Olá, bem-vindo a mais uma aula no meu canal e hoje verá sobre a formação de ATP pela fosforilação oxidativa. Esta figura representa um metabolismo que há a formação de ATP no nível do substrato, na via glicolítica, mas o que sustenta a produção contínua de ATP em uma célula é através da fosforilação oxidativa favorecida pelo NADH e FADH2, que são produzidos no ciclo de Krebs pela beta-oxidação de ácidos graxos e o NADH sendo formado pela reação contrária dos corpos cetônicos à acetilcoenzima A. Este NADH, formado por estas vias, será oxidado na cadeia transportadora de elétrons, a NAD, que retorna para ser reduzido nestas vias. Outra coenzima é a flavina adenina dinucleotídeo, o FAD, que é formado na reação de succinato a fumarato. A cadeia transportadora de elétrons está na membrana interna da mitocôndria, representado nesta figura, e são proteínas de membrana que têm em sua estrutura centros ferro-enxofre, cobre, M, e essas proteínas formam o complexo 1, 2, 3 e 4. Junto a este complexo, a coenzima Q, ou ubiquinona, e o citocromo C. Aqui nesta figura, este ambiente é a matriz mitocondrial e este ambiente é aqui o espaço intermembrana, não tendo na figura aqui a membrana externa da mitocôndria. O complexo 1, os elétrons movem-se do NADH para uma molécula de flavina mononucleotídeo, FMN. Este move para o ferro enxofre, que então vai para uma coenzima que é a ubiquinona, e assim formar ubiquinol, QH2, que é a forma totalmente oxidada, ubiquinona, e QH2 é a forma reduzida, ubiquinol. A coenzima Q é um derivado de quinona e ela é produzida a partir de um intermediário da síntese de colesterol. Uma vez que o NADH deixa seus elétrons, estes irão permanecer na cadeia transportadora de elétrons até oxigênio molecular para formar água. Neste complexo, a energia é utilizada para bombear 4 prótons da matriz mitocondrial através da membrana mitocondrial interna para o espaço intermembrana, que é aqui. O complexo 2, succinato Q-redutase, o FADH2, que é formado aqui nesta reação do ciclo de Krebs, a enzima está muito próxima ao ciclo de Krebs e este FADH2 é formado
durante a conversão de succinato em fumarato. E os elétrons são transferidos por meio de diversos centros ferro-enxofre para a ubiquinona formar ubiquinol, QH2. Tanto o complexo 1 quanto o complexo 2 transfere os seus elétrons para a ubiquinona formar ubiquinol. No complexo 2, como não há grande variação de energia neste processo, não há o bombeamento de prótons no espaço intermembrana. O complexo 3 ocorre em duas etapas, conhecida como ciclo Q. Aqui tem duas figuras apenas para representar as duas etapas. Durante a oxidação de QH2 a Q, um elétron é doado para o citocromo C por meio de ferro, enxofre e citocromo C1. Um elétron para o citocromo C e outro elétron para o Q formar uma semiquinona por meio do MBL e MBH. Nesta primeira etapa, há a liberação de 2 prótons para o espaço intermembrana. Na segunda etapa, um processo similar acontece com outra molécula de QH2, percorrendo a mesma sequência de reações da primeira etapa, até a passagem de elétron para o MB e formação de ubiquinona. Só que esta ubiquinona deixa o complexo 3 e retorna para a bicamada lipídica. O elétron do MBH é doado para a semiquinona formada na etapa anterior, regenerando QH2 à custa de um hidrogênio do interior da mitocôndria. E estas reações, 2 prótons são captados da matriz mitocondrial e um total de 4 prótons irá para o espaço intermembrana. Este citocromo C fica ligado à proteína do complexo 3 na parte do espaço intermembrana. Ao receber os elétrons, o citocromo C desliga-se desta proteína e irá deslocar-se pelo espaço intermembrana até o complexo 4. Ocorre a transferência de 4 elétrons a partir do citocromo C para o oxigênio por meio de 2 grupamentos M e cobre. Os elétrons são inicialmente passados para o centro cobre, depois uma sequência de M, para um segundo centro cobre e, por fim, ao oxigênio molecular e formar água. Para cada par de elétrons que continuam na cadeia desde NADH e FADH2, 2 prótons neste complexo serão bombeados através da membrana interna da mitocôndria para o espaço intermembrana. O fluxo dos elétrons pela cadeia respiratória gera ATP
por meio do processo de fosforilação oxidativa. A teoria quimio-osmótica postula que dois processos são acoplados por gradiente de prótons através da membrana mitocondrial interna, ou seja, a energia liberada, favorecendo o deslocamento de prótons da matriz para o espaço intermembrana, de modo que a força próton motriz causada pela diferença de potencial eletroquímico impulsiona todo o mecanismo para a síntese de ATP. Este gradiente eletroquímico é que o lado da membrana voltado para a matriz mitocondrial é negativo e o lado da membrana voltado para o espaço intermembrana é mais positivo. Esta diferença de carga faz com que o gradiente elétrico, cargas opostas se atraem, mas com menos o próton entre para a mitocôndria e o gradiente químico pela maior concentração de H+, acidificando este ambiente, o H+, num ambiente mais concentrado, irá para um ambiente menos concentrado, que é a matriz mitocondrial. Nesta mesma membrana, tem outra proteína de membrana, que aqui na figura não está sendo mostrada, mas é a fosfato translocase, que este gradiente eletroquímico favorece a entrada de prótons para a mitocôndria. É uma proteína de membrana que transporta o prótons junto com o fosfato inorgânico do espaço intermembrana para a matriz. A outra proteína de membrana, que é a ATP sintase, que a força protomotriz, através de um poro nesta proteína, o próton, ao entrar para a matriz, promove a rotação de subunidades desta proteína, favorecendo a catálise de ADP mais o fosfato inorgânico que entrou junto com o próton pela fosfato translocase, seja fosforilado a ATP. Este ADP, que está no interior da mitocôndria, veio do citosol da célula por uma outra proteína de membrana, que é a adenina dinucleotídeo translocase, que troca o ADP formado pelo ADP, ou seja, o ADP e o ATP passam por esta mesma proteína de membrana, sendo trocado o ADP do citosol, passe por essa proteína de membrana para a matriz mitocondrial, é fosforilado em ATP, que pela mesma proteína de membrana, por antiporte, retira o ATP da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana e, assim, quanto mais a necessidade de ATP pela célula e formando mais ADP, ADP entra, fosforila em ATP, que sai para perder novamente o seu grupo fosforila terminal, formar ADP, que entra, e assim, se houver a necessidade, o metabolismo deve estar ativo, fornecendo NADH, FADH, para serem oxidados na cadeia transportadora de elétrons e fosforilar ADP em
ATP.